Deixa eu explicar uma coisa para vocês assim. Quando a gente tem a produção vocal, nós vamos ter a produção de harmônicos, certo? Não sei se vocês, se é claro para vocês o que são os harmônicos. Eu gosto bastante de falar nisso porque eu lembro assim, ó, quando eu aprendi a história dos harmônicos foi muito lindo. Eu estava no mestrado e numa aula eu consegui entender. Mas eu fiquei perguntando, tá, mas isso e aquilo, eu não entendi. Mas como? Eu não tô entendendo, não entendi. Como é que é isso? E a professora, assim, me explicando até que eu falei assim, eu entendi. Eu lembro até hoje que eu cheguei a ficar tipo, eu entendi. Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples, da maneira com que eu entendi a questão dos harmônicos. Porque, assim, vocês vão ler várias referências, né, sobre técnicas vocais, daí vai tá lá, enfim... essa técnica aumenta os harmônicos, melhora não sei o que. A gente usa muito essa palavra harmônicos e eu vejo que às vezes eu pergunto para a pessoa assim, tá, tu sabe o que é um harmônico? Não sei, né? Então às vezes isso não está tão claro assim, tá? Bom, vamos lá. Então o que é os harmônicos? Vamos ver. Bom, gente, vamos começar assim do básico. Então as pregas vocais, né? Eu vou fazer assim para vocês verem tipo a vibração dela, tá? Faz de conta que a minha mão é a mucosa das pregas vocais, né? Então ela vai, a mucosa abre, ó, a prega vocal, o músculo, durante a fonação ele vai estar fechadinho. O músculo não fica abrindo e fechando, tá? O músculo se aproxima, os músculos, o tireoaritenoide, eles vão se aproximar e eles ficam. E é a mucosa que vai fazer essa vibração. Então a mucosa tá ali, aqui o músculo, aqui a mucosa. A mucosa ela vai fazer isso aqui, ó, vai ter o ar embaixo dos pulmões que vai estar vindo, vai abrir aqui, tá? Abriu toda a mucosa, passou o ar, modificou a pressão ali, grudou aqui. E aí ela vai fechar. Então essa aqui é o ciclo vibratório que a mucosa faz, tá? Quando ela faz uma vez esse ciclo inteiro, tipo esse movimento completo, né? Então, ó, fechou, chegou no ponto que tá, vai começar a abrir. É um ciclo vibratório. E a quantidade desses ciclos vibratórios por segundo é que vai definir a minha frequência fundamental, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 200 vezes esse movimento, 200 vezes esse ciclo acontecendo, então vou ter uma frequência fundamental de 200 Hz. 200 Hz significa que a prega vocal, a mucosa fez 200 vezes esse movimento de abrir e fechar, tá? 200 vezes esse ciclo. Então, isso é a frequência fundamental, tá? Então, a mucosa inteira, ela vai fazer esse movimento e vai gerar um puff de ar, assim, né? Vai gerar um puff de ar que foi transformado ali em som, tá? Através dessa vibração. Que é essa grande que a gente escuta. Mas, gente, pensem comigo, assim, ó. Vocês já viram vários exames de laringe, né? Como é que é a prega vocal? Ela não parece uma gelatina, ela é molenga, né? A mucosa. Então, no momento que ela vibra isso aqui, ela não vai ficar estática. Ela vibrou e aí esse movimento da mucosa, ela vai continuar, tá? Pensem assim, ó. Quando a gente aquele clássico, né, da pedra no lago. Joguei uma pedra no lago, gerou uma onda grande, mas gerou uma onda menor depois, uma onda menor depois, e assim por diante, até que essas ondas aí percam energia e aí ela para as ondinhas, né? A prega vocal é igual, gente. Eu vou ter esse movimento grande da mucosa, mas a mucosa, ela continua, ela recobre toda a prega vocal. Então, vai ter esse movimento grande e vai ter outro movimento menor. Esse outro movimento menor, ele vai ser, gente, o segundo harmônico, porque o primeiro harmônico é a mesma coisa que frequência fundamental, tá? Então, frequência fundamental e primeiro harmônico é a mesma coisa, tá? É o grandão, como é a mucosa como um todo vibrando, é a frequência grande que a gente escuta claramente. E aí, um pedacinho da mucosa vai gerar o segundo harmônico, tá? Aí vai gerar mais uma vibraçãozinha pela metade daquela metade da mucosa e aí assim vai indo. E aí a gente vai ter várias pequenininhas frequenciazinhas, tá? Que são os harmônicos. Esses são os famosos harmônicos, tá?
E aí, gente, o que que acontece? Quanto mais harmônicos a gente tem na voz, a voz fica mais bonita, fica aquela voz brilhante, né? Quanto mais harmônicos eu tiver, essa voz ela vai ficar mais cheia realmente, vai ficar mais rica, porque eu vou ter a frequência fundamental e vários harmônicos, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui sobre os harmônicos. Deu para entender, mais ou menos, então, a frequência fundamental e seus harmônicos, tá? E claro que cada harmônico, ele já não vai ter a mesma energia da vibração grandona, igual a pedra no lago. A primeira onda vai ser a maior, depois vai ter uma menor, depois vai ter uma menor e assim por diante. E os harmônicos também são assim. Quanto mais a gente vai indo para os harmônicos mais agudos, a gente vai ter menos energia. Cada um dos harmônicos, ele vai ter menos energia, tá? E esses harmônicos é que a gente consegue ver lá na análise acústica de filtro, né, que é a espectrografia, a gente consegue ver bem certinho as linhazinhas dos harmônicos. E aí, gente, beleza, então eu tenho lá os harmônicos, deu para entender, e aí eles foram produzidos aqui na prega vocal, ok. Aí depois eles vão ter que vão passar pelo filtro, né, pela nossa caixa de ressonância. Daí, gente, o que que acontece? Esse filtro ele vai funcionar assim, ó. Alguns eu deixo passar, outros não. Uns eu deixo, outros não. E isso vai se refletir nas características de fala, né? Dependendo da minha articulação, eu vou ter um favorecimento mais dos harmônicos agudos ou dos graves, dependendo da minha articulação, tá? Por exemplo, por isso aí que se justifica a questão do estudo da espectrografia quando a gente tem fala, né? Se usa lá na área de fala também. Por exemplo, a gente sabe, né? Os fricativos a gente fala que tem uma frequência mais aguda, mas como assim a frequência? A frequência fundamental tá aqui, minha é 220, então como é que os fricativos vão ser mais agudos, tá? Acontece que nesse momento de fazer o fricativo, o meu filtro vocal deixou passar mais harmônicos agudos e os graves não tanto. Então, o resultado final que saiu aqui da minha boca vai ter bastante harmônicos agudos. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês, olha só. Se eu tiver, por exemplo, um filtro vocal, né, uma ressonância laríngea, tá? Então, vou ter isso aqui, por exemplo, tá? Eu posso até, aqui tá a mesma coisa, ó, eu tô produzindo a mesma frequência fundamental, só que minha ressonância tá assim, tá? Eu não tô abrindo aqui, não tô deixando passar. O que que acontece? Eu não mudei nada aqui, eu mudei no filtro. E esse ajuste de filtro faz com que passe mais os harmônicos graves e os agudos morrem. Aí a gente vê lá na espectrografia, né? Harmônicos graves, depois os agudos não tem, morreu, tá? E a ressonância faríngea que eu falei para vocês antes, que é assim, né? Então, enrijece a parede da faringe e com isso deixa passar mais harmônicos agudos. Por isso, o resultado final, o que sai aqui, né? Que os ouvintes vão ouvir, afinal de contas, é uma frequência, né? Um resultado, é um pitch efetivamente mais agudo, tá? Então, assim... e aí, essa passagem dos harmônicos é que a gente vai chamar de formantes, gente. Formantes são, assim, ó, grupos de harmônicos que vão ser amplificados, depende do ajuste que eu tenho, tá? Formantes são grupinhos, pensem nos formantes, assim, ó, como os grupinhos, assim, da faculdade, né? Como eu tô seguido ali na sala de aula, eu vejo bastante as panelinhas, né? Então, quer dizer, eles ficam juntos, né? Esse filtro vocal, ele deixa passar mais algum grupo de harmônicos, eles ficam juntos e aí eles se fortalecem, eles ganham um incremento de intensidade nessa facilidade de passagem, tá? E outros vão sendo abafados, por isso que se vocês forem ver, algum dia eu vou fazer uma aula mostrando assim, tá? Os harmônicos, os formantes. Se vocês forem ver, a gente vai ter variações, a gente vai ter formante 1, formante 2, formante 3 e também, né, quanto mais formantes agudos, significa que a voz também tem mais brilho. Por quê? Porque significa que eu tenho mais harmônicos agudos. Se eu não tivesse harmônicos agudos, eu não iria ter formantes agudos. Por isso que vem aquela questão também do formante do cantor, né, que é o quinto formante. Formante do cantor,
que geralmente só vozes treinadas que tem, por quê? Porque são vozes que vão ter mais harmônicos,